Olá, eu sou Cláudio Lessa, em Orlando, nos Estados Unidos. E com a proximidade do carnaval é preciso renovar o apelo aos petralhas. Nesses próximos dias, vai ser preciso de qualquer jeito usar camisinha, porque ninguém aguenta mais bancar usuários do Bolsa Esmola. Hoje, 10 de fevereiro de 2026, é o Dia Mundial do Feijão, o Dia da Internet Segura, o Dia do Atleta Profissional, o Dia Mundial das Leguminosas e o Dia Internacional do Leopardo Árabe. Os indicadores financeiros mostram dólar encolhendo, euro estável, bolsa de valores em alta, Bitcoin em baixa, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. A Gazeta Brasil informa que o Pleno do Inferior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade afastar cautelarmente o indivíduo Marco Buzzi durante uma sessão extraordinária realizada hoje. A medida ocorre no contexto de duas apurações abertas a partir de denúncias apresentadas por mulheres ao Conselho Nacional de Justiça. Ainda pela manhã, antes da deliberação do colegiado, o integrante do STJ havia solicitado licença médica por 90 dias, com base em atestados apresentados à Pocilga. Em nota, o STJ informou que o afastamento tem caráter cautelar, temporário e excepcional. Durante esse período, Buzzi ficará impedido de acessar o local de trabalho, utilizar veículo oficial e exercer prerrogativas relacionadas ao cargo. Uma nova sessão foi marcada para o dia 10 de março, quando serão analisadas as conclusões da comissão de sindicância responsável pelo caso. As investigações envolvem acusações de importunação sexual. A primeira denúncia foi apresentada por uma jovem que relatou ter sido vítima do indivíduo, que tem cargo de ministro, durante um período de férias na residência dele em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O episódio teria ocorrido no início de janeiro, quando, segundo o relato, o ministro tentou agarrar a garota repetidas vezes enquanto ela estava no mar. Após o ocorrido, a família teria deixado o local e registrado o boletim de ocorrência em São Paulo. A denunciante já foi ouvida pela Corregedoria do CNJ e confirmou o relato. O homúnculo guaxinim paraibano encaminhou a PEC do fim da escala 6x1 à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta sobre a redução da jornada de trabalho só começa a tramitar depois de ser aprovada na CCJ do Senado. A extinção da jornada de 6 dias trabalhados para um dia de folga é prioridade absoluta do desgoverno Petralha de ocupação, que, como todo bom comunista, quer expandir a laia de preguiçosos e desocupados dependentes do auxílio público. E você sabe, a verdadeira escala 6x1 é aquela em que um cidadão de bem, bolsonarista, rala para conseguir o sustento dele e da família com o suor do corpo, enquanto 6 petralhas descansam na sombra e enchem a cara de cachaça com o dinheiro do Bolsa Esmola. A Câmara aprovou a urgência de projeto que quebra a patente do Mounjaro e do Zepbound. Os dois medicamentos são indicados para controle do diabetes, mas também são usados na tentativa de controlar a obesidade. Enquanto isso, a Anvisa, num raro lampejo de responsabilidade, alerta para a necessidade de acompanhamento médico no uso desse veneno, uma vez que os casos de reação adversa estão aumentando. E eu contei para você hoje cedo no Jornal dos Jornais como é que esse conto do vigário é anunciado nas redes de TV aqui nos Estados Unidos. A primeira parte do anúncio é curtinha, começando sempre com uma música motivadora, energizante, um coral bem afinado e uma descrição do produto maravilhoso. Em seguida, o triplo ou o quádruplo dessa introdução, em termos de tempo, é gasto
com avisos e alertas de todos os tipos para as reações e efeitos colaterais possíveis e imagináveis, dos mais absurdos, que vão desde prisão de ventre, pancreatite, diarreia, até desejo de cometer suicídio. A lista interminável de problemas potenciais já é mais do que suficiente para alguém com mais de 2 neurônios em funcionamento não querer nem chegar perto dessa porcaria. O negócio é realmente um veneno que só serve mesmo para os Paulo Freireanos de QI 83. O deputado relator Arlindo Quinalha deu parecer favorável ao acordo Mercosul-União Europeia. O documento deve ter sido votado hoje pela representação brasileira no parlamento do Mercosul e seguirá em regime de urgência para ser votado no plenário do Covil dos 513 Picaretas na semana seguinte ao Carnaval. A turma corre e finge que se mexe para não sair do lugar. Não há pressa alguma para resolver isso. Esse acordo está debaixo do microscópio jurídico da União Europeia e só deve ter a validade carimbada daqui a uns 2 anos. Enquanto isso, a derrubada do veto da dosimetria, que pode beneficiar o presidente Jair Bolsonaro e um sem número de pessoas vítimas da criminalidade judicial. A Gazeta Brasil informa que os mercados de câmbio e de capitais operaram próximos da estabilidade hoje. O dólar registrou uma pequena alta de 0,17%, cotado a R$ 5,19, interrompendo uma sequência de 2 baixas consecutivas. No acumulado do ano, o dólar ainda apresenta uma queda de 5,31% frente ao real. No Fazendão, o destaque do dia ficou com a divulgação do IPCA, o Índice Oficial de Inflação. Segundo o IBGE, os preços subiram 0,33% em janeiro, acumulando alta de 4,44% em 12 meses, ligeiramente acima das projeções de mercado. O dado mostrou que a desaceleração dos serviços foi menor do que o esperado pelo Banco Central, mantendo em aberto o debate sobre o tamanho do próximo corte de juros na reunião de março. 8 fundos previdenciários estaduais e municipais que investiram recursos no bando Master, liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central, fecharam o ano de 2025 com um rombo de 1 bilhão e 600 milhões de reais, de acordo com um levantamento apurado a partir dos balanços mais recentes disponíveis no Ministério da Previdência Social. O número de trabalhadores no agronegócio brasileiro cresceu e chegou a 28 milhões e 600 mil no terceiro trimestre de 2025, uma alta de 2% em relação ao mesmo período de 2024. Os dados foram divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária. O feijão carioca atingiu o maior preço da série histórica, estabelecido a partir de setembro de 2024, pelo Centro de Pesquisa de Economia Avançada e pela Confederação da Agricultura e Pecuária. Os dados foram divulgados pelo CPEA, informando que a alta começou no início do ano e se intensificou na primeira semana de fevereiro. E eu preciso abrir um espaço aqui no Net Jornal para chamar a sua atenção mais uma vez para a necessidade de ajuda. Contribua com o que puder, não importa o valor, porque, diferente de outras pessoas, eu não tenho retaguarda nenhuma, apoio zero, patrocínio zero. Eu sugiro que você estabeleça uma rotina de envio com uma regularidade determinada por você mesmo. Semanalmente, pode ser a cada 10 dias, a cada quinzena, pode ser a cada mês, não importa. Você pode até marcar isso no seu telefone celular para não se esquecer. O importante aqui não é o valor. O importante é o aumento do número de contribuintes regulares, consistentes, com quem eu possa contar, para que eu possa ter um mínimo de previsibilidade. Isso é o que vai me permitir remontar a minha equipe para melhorar a abrangência dos netjornais que você acompanha. Novamente, eu agradeço a sua atenção e me desculpo por essa chateação sem fim
de ficar pedindo ajuda todos os dias. Mas o fato é que a sua colaboração é absolutamente essencial para eu poder seguir em frente. O projeto do foguete brasileiro Montenegro MKI acabou indo mesmo para o espaço após uma falha de míseros 24 milhões de reais nas contas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio da FINEP, a financiadora de estudos e projetos, cancelou o projeto do foguete lançador de satélites Montenegro MKI, liderado pela empresa brasileira Acaer, depois de identificar inconsistências na prestação de contas de 24 milhões e 500 mil reais. Bom, e já que é tempo de carnaval, vale lembrar a marchinha, né? O Brasil quer lançar foguete, Cuba também vai lançar. Lança, Cuba, lança, quero ver Cuba lançar. Uma exposição revela como as fotos eram manipuladas muito antes da era da inteligência artificial. O Rijksmuseum, em Amsterdã, na Holanda, apresenta 52 imagens históricas alteradas entre 1860 e 1940 para provar que a manipulação fotográfica existe há décadas, algo que, aliás, ninguém contesta. O Sol tem a maior tempestade de radiação em 20 anos e causa alertas. Uma intensa tempestade de radiação solar atingiu a Terra nas últimas semanas, provocando alertas de clima espacial, auroras raras em latitudes incomuns e preocupações sobre possíveis impactos em satélites, comunicações e sistemas de GPS. A polícia britânica está avaliando uma denúncia de que o ex-príncipe Andrew Mountbatten Windsor teria compartilhado relatórios confidenciais com o magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein durante o período em que o irmão mais novo do rei Charles III atuou como enviado comercial do Reino Unido. A família real disse estar pronta a apoiar as investigações caso seja acionada. Na revista Oeste, a informação de que o Tribunal Superior de Hong Kong condenou o empresário Jimmy Lai, opositor do PCC, o Partido Comunista Chinês, a 20 anos de prisão. A corte aplicou a pena com base na Lei de Segurança Nacional, que prevê punições severas para crimes como ameaça à soberania do regime do ditador comunista Xi Jinping. Os maquinistas entraram em greve na Espanha após os acidentes que mataram dezenas de pessoas, incluindo 2 maquinistas. Em janeiro, 3 descarrilamentos ocorreram em menos de 48 horas no país. Os australianos entraram em choque com a polícia durante uma visita do presidente de Israel. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra Isaac Herzog. O governo da Austrália fez o convite depois do massacre de 15 pessoas em um festival de Hanukkah, perto da praia de Bondi, em Sydney, no ano passado, o pior ataque terrorista já cometido naquele país. O líder supremo do Irã fez um pronunciamento televisionado e pediu união ao povo. A fala do Zé Turbante Ali Khamenei ocorreu em meio à tensão com os Estados Unidos e os temores de ataques ao país. O Irã diz que poderia diluir o urânio enriquecido se as sanções forem levantadas. Os representantes iranianos e dos Estados Unidos se reuniram em Omã na semana passada em um esforço de reativar as relações diplomáticas entre os países. O Japão está reativando a maior usina nuclear do mundo depois de quase 15 anos. A empresa Tokyo Electric Power planeja retomar a operação comercial no local no dia 18 de março. E o Space Liberdade informa que os partidos de esquerda na Casa Baixa do parlamento japonês têm apenas 5 das 465 cadeiras. O México anuncia mais apoio a Cuba e critica as sanções dos Estados Unidos à ditadura comunista. A presidente mexicana, a comunistoide Claudia Sheinbaum,
afirmou que continuará enviando ajuda humanitária a Cuba depois de ter despachado uma primeira remessa no fim de semana que continha principalmente alimentos. Os Estados Unidos perseguem e abordam um petroleiro que saiu da Venezuela no Oceano Índico. O secretário de Defesa afirmou que o navio furou o bloqueio imposto pelas forças norte-americanas. A empresa aérea Air Europa vai retomar os voos para a Venezuela ainda em fevereiro. As operações foram suspensas em novembro, em meio ao aumento das tensões entre os Estados Unidos e o país sul-americano. A revista Oeste informa que as autoridades venezuelanas transferiram o líder opositor Juan Pablo Guanipa de Caracas para a residência dele, em Maracaibo, onde ele deverá cumprir prisão domiciliar. O político retornou à custódia do Estado sob a acusação de violar as condições de uma breve liberdade condicional concedida no domingo, dia 8. Guanipa, um aliado próximo da ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado, havia deixado a prisão depois de 9 meses, quando foi detido por uma suposta conspiração. E o Space Liberdade informa que a Venezuela exporta petróleo para Israel pela primeira vez em vários anos, depois da deposição do podre Nicolás Maduro. Neste dia 10 de fevereiro, em 1502, o navegador português Vasco da Gama, com 15 navios e 800 homens, partia de Lisboa para a segunda viagem dele à Índia. Em 1933 era criado o Departamento Nacional do Café, substituindo o Conselho Nacional do Café. Em 1940, a União Soviética iniciava as deportações em massa de cidadãos da Polônia Oriental ocupada para a Sibéria. Em 1956 ocorria a revolta de Jacareacanga, uma rebelião de militares da Força Aérea Brasileira. Em 1965, a empresa aérea Paner do Brasil era fechada sob a alegação de que estava devedora da União e de fornecedores. Em 1996, Deep Blue, o supercomputador da IBM, derrotava Garry Kasparov no JA3 pela primeira vez. Em 2009, os satélites de comunicações Iridium 33 dos Estados Unidos e Cosmos 2251 da Rússia colidiam em órbita, resultando na destruição de ambos. E em 2021, o tradicional Carnaval do Rio de Janeiro era cancelado pela primeira vez por causa da fraudemia de peste chinesa. Esta edição está terminando e eu aproveito para agradecer mais uma vez a você, dessa grande família que tem me prestigiado ao longo desses 5 anos, além de convidar você a se inscrever no YouTube e acompanhar o Jornal dos Jornais, transmitido ao vivo todas as manhãs, além do CL News e do segmento de orações, publicados no começo da noite. Além do YouTube, você pode ter acesso a tudo pelo meu website, que é ainda mais seguro. O link é esse aí, clnewsoficial.com. Acesse e guarde nos favoritos do seu navegador. E aqui vai um forte abraço para o Nelson Luiz de Magalhães, para a Leonide O Mansur Tosi, Divino Carlos de Paiva, Magno Silvério de Oliveira, Inês de Alencar Benevides, Geraldo MP Coelho, Inácio Kohler, Francisco de Borja Simões, Marcondes Mota, Edna Lúcia Ferreira Leal Fontes e para o Ivan Cupertino Monteiro. E mais uma coisinha. Você sabe que contra fatos não há argumentos. Por isso, nem é preciso que eu fale nada ou faça qualquer comentário. Só mostrar essa imagem basta. Você pode conferir a absurda diferença dos preços da gasolina, gás de cozinha, café e picanha de um governo sério, decente, para um desgoverno corrupto, safado, que só procura oportunidades de roubar e prejudicar a população como se não houvesse amanhã. Mas não se preocupe não, o carnaval está chegando, a Copa do Mundo vem aí, e é isso que é o que interessa, não é mesmo? Até a próxima.